implantou coletivamente esses instrumentos de avaliação. É evidente que a Faculdade de Direito é inserida na universidade e todos os problemas da universidade podem afetar em maior ou menor escala a Faculdade de Direito. Mas nós não podemos, um raciocínio muito simplista, achar que o aumento da média é uma precarização de ensino. Aliás, como eu disse, eu nunca vi nenhuma faculdade de segunda e terceira linha criar mais e melhores mecanismos de avaliação com o intuito de aumentar a receita. É evidente que não é esse o nosso objetivo. A professora Heloísa tem a palavra. Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir desculpas, professor Marcelo, porque vou precisar me retirar dessa reunião. Nós temos uma reunião marcada para as 11h30 na Secretaria da Justiça do Conselho da Pessoa Humana. Eu gostaria, então, de manifestar o meu voto, acolhendo integralmente a proposta que foi apresentada pelo professor Roberto. Li com cautela. Considero que os mecanismos de avaliação precisam realmente estar definidos e que a média 7, a exemplo do que acontecia quando eu, professora Helga e outros professores desta universidade estavam aí nos bancos escolares, será salutar para que nós possamos recompor o nosso padrão de ensino no panorama do ensino brasileiro. Então eu acolho e aplaudo a proposta apresentada pelo professor Roberto. E com isso eu peço desculpas e peço licença, mas vou precisar me retirar dessa reunião. Muito obrigada. Outras inscrições, professores, professora Maria, pois não? Tem a palavra. Pela preocupação que é nossa. Estamos aqui todos. Então, aplaudo. E concordo com a proposta do senhor acadêmico no seguinte sentido: que se implante novas atividades a partir do próximo vestibular, respeitando, portanto, a situação de que já estão na faculdade, as preocupações, a maneira de estudar, mas que, sem dúvida, as alterações solicitadas têm de ver. No seminário, o professor disse que com o sistema semestral houve o maior número de disciplinas. Então, está sendo difícil para o professor dar seminário, porque a aula esgota no seminário. Então, ficou difícil. Mas nós vamos procurar conciliar, porque é uma marca registrada da PUC. Seminário em classe, discussão, debates, ou seja, o sistema Harvard, de estudo de caso, que por sinal nos jornais hoje está em primeiro lugar no mundo, e não é um exemplo que nós temos que seguir. E o Brasil, infelizmente, não está nessa classificação mundial de universidades. Quem sabe, eu estou criando informação, mas quem sabe a PUC vai atingir esse patamar. Então, a minha proposta, professor, é de mantermos a nossa RISET psicologicamente, professora, porque voltamos à tradição. 5 ou 7? 7. A partir do próximo vestibular. A pessoa ingressa aqui sabendo que vai enfrentar essa avaliação. E não ter mais de acordo pleno com a proposta da diretoria. Muito obrigada. Professor Márcio. Eu ouvi com atenção tanto a proposta do professor Roberto quanto dos alunos. Faço uma observação inicial. Eu acho oportuna a realização de uma discussão ampla para verificar todos os aspectos que contribuem para um maior ou melhor ou pior desempenho da atuação dos alunos da faculdade do processo de aprendizado. Realmente não é apenas a questão da média para aprovação que há de conferir o padrão que todos nós desejamos. Mas me parece inquestionável que o aumento da média é um dos fatores que contribui para uma maior aplicação do corpo discente, sem prejuízo da necessidade de uma maior aplicação permanente do corpo docente. Nós precisamos verificar entre todos os integrantes do corpo docente realmente quais aqueles, isto reclamam a atuação dos alunos, merecem continuar como professores aqui na cultura. O problema não é responsabilidade
apenas dos alunos, é responsabilidade de todos. Os alunos, os professores, da direção e estou envolvendo infraestrutura. Bom, feito esse registro, eu considero que o problema da média 7 é algo que resgata a tradição na PUC e eu acho que constitui uma provocação, um desafio para uma maior aplicação dos alunos. Mas eu considero também que há de haver mecanismos que possibilitem uma recuperação. Os alunos não podem ficar à mercê de uma ou outra avaliação, de 2 ou 3 ou 4 avaliações isoladamente consideradas. Sou favorável ao retorno do peso 7 para a nota teórica, do peso 3 para a nota prática, com obrigatoriedade de realização de seminários. Sou a favor do restabelecimento da média 7 para fins de aprovação, mas sou também favorável a que se crie um mecanismo que possibilite a recuperação daqueles alunos que tiveram insucesso e que podem, se aplicando mais, corrigindo determinados desvios, recuperar a média numa outra oportunidade. No que diz respeito à instituição da média 7, eu acho que ela deve ser instituída a partir de 2012. Eu entendo que nós devemos completar o ano com a média hoje em vigor, não apenas o semestre. Todos sabem qual é a minha posição com relação ao problema de curso semestral, de vestibular de meio de ano. Todo mundo sabe, se não sabe, reitero, sou contra a semestralidade, sou contra vestibular de meio de ano. Eu sou a favor aí, quanto a isto, de uma posição mais conservadora. Questões pontuais, paciência. As pessoas têm que se adaptar ao sistema. Mas o fato é o seguinte, foi instituída a semestralidade e foi instituído o vestibular de inverno. Eu entendo que a média 7 deve ser implantada, mas a partir de 2012, para que haja tempo ao longo de todo o ano dos alunos se conscientizarem, se prepararem, verificarem o problema da disponibilidade, dos compromissos que hão de assumir com maior ou menor intensidade. Isso normalmente não ocorre por semestre, ocorre na virada de cada ano. Então, média 7, em vigor apenas em 2012 e com a possibilidade de uma recuperação. Só um esclarecimento. Ainda para os ingressantes no meio do ano. Ainda que seja para os que veio ingressar no meio do ano. Haverá alguns que... Continua a média 5 mesmo para os que ingressarem no meio do ano. É um pouco diferente, com todo o respeito, devido à professora Maria Garcia. E me permite fazer um registro adicional. Eu não resisto à tentação de fazer uma observação com relação ao que constou de um documento que chegou às minhas mãos por parte dos alunos. Houve, embora com maior respeito, claro, houve num determinado parágrafo uma observação que, se não seria o caso, então, estabelecida a média 7 para aprovação, estabelecer também a média 7 para fins de aprovação ou não dos professores. De tal sorte que os que não tivessem média 7 deveriam ser dispensados. Há um sistema implantado na PUC. E o problema da avaliação de alunos para efeito de aprovação é diferente do sistema de avaliação global do corpo docente. Porque quando se fala em média 7 para aprovação de alunos, é problema de verificar, ao cabo de um período de processo de ensino e de aprendizado, o que ficou como conhecimento assimilado. E, portanto, a nota 7 há de refletir o empenho e o conhecimento adquirido pelo corpo docente ao longo